Vamos começar agora mais um programa Planos Seguros. Nós vamos falar com o Alexandre Nogueira, que é diretor de marketing da Bradesco Seguros, do grupo Bradesco Seguros, né, Alexandre? O Perfeito. nome dele, aliás, o cargo, é bem grande, não é só marketing, né? Tem uma série de outras áreas, né? Tem central de relacionamento também, mas Ah, a gente interage mais como marketing. beleza, então eu acertei. Vamos conversar com o Alexandre sobre comunicação com o consumidor, que é um assunto que ele domina e que eu sei que ele gosta muito de falar. Alexandre, me conta, o mercado, sempre quando a gente fala sobre crescimento do mercado, sobre gap de proteção, um dos empecilhos é sempre a comunicação com o consumidor. Você que é de um grupo segurador gigante, participa da confederação também, como é que estão as ações para melhorar essa comunicação com o consumidor? Sem dúvida, esse é um dos principais desafios do mercado segurador. Conseguir ser ouvido, compreendido e consumido. A gente ainda tem um gap gigante, né? Eu acho que eu só vou chover uma olhada aqui para falar que 6% é pouco. Achamos que 10% estaria mais coerente em termos de participação do PIB, que inclusive é um dos desafios que a própria confederação coloca para o mercado. E é óbvio que a comunicação tem um papel fundamental nisso, porque tem muita gente que nem sabe os seguros que são oferecidos. Por isso, a pequena parcela da população tem seguro. Uma vez, Kelly, eu fiz, acho que mais de um ano, eu fiz questão de fazer pergunta para o chat GPT de como seria um mundo sem seguro. Não sei se você se recorda disso. E aí a resposta veio, não, seria um mundo catastrófico, um mundo com várias questões, um mundo sem dar para as pessoas a confiança da continuidade dos negócios, da família. Só que se a gente parar para pensar, a gente vive num mundo sem seguro para milhões de pessoas. Então, o mundo hoje já é sem seguro para as pessoas. E isso aumenta em muito a responsabilidade perante a sociedade da gente conseguir comunicar, ser ouvido, percebido e consumido de novo. Então, esse é um grande desafio e, para isso, nós temos estudado sistematicamente como as pessoas têm percebido, como os hábitos de consumo que têm se modificado muito ao longo do tempo, eles sensibilizam ou não com relação a tangibilizar os atributos que a gente tem oferecido. E esse, para mim, é o caminho natural para a gente gradativamente ampliar a cobertura de seguros. E aí é óbvio, o corretor tem um papel fundamental nisso, né? Esse binômio segurador e corretora, falando da forma apropriada, no momento certo, e sensibilizando, conseguindo explicar, chegar ao corretor, eu acho que vai fazer com que esse universo seguro seja ampliado. Mas todo dia o consumidor se movimenta, muda, as famílias são outras famílias, enfim. O papel nosso, ele vai sempre ser buscar mais, sem entender ou sem considerar que a gente evoluiu, né? Se a gente falar de 5 ou 10 anos atrás, era 3, era 4, mas óbvio que podemos mais. Você acha que a comunicação tem que tirar o foco do medo? Por exemplo, o seguro de vida falar da morte, e mudar esse foco para a proteção, para um sentido de continuidade? Eu acho que sim. Esse, para mim, é um dos papéis fundamentais de você falar de seguro de vida sem necessariamente falar da morte. É claro que tem cobertura de morte. A gente até fez uma campanha que falava sobre isso, né? Você não precisa morrer para as pessoas usarem seu seguro. Hoje em dia, você tem um plano de assistência enorme, que são extremamente importantes para o dia a dia das pessoas. No fundo, a gente tem que ampliar o conceito de proteção. E se a gente parar para pensar, a gente fala tanto de longevidade no grupo segurador, mas por que a gente fala tanto de longevidade? Porque o seguro está desde o nascimento até a aposentadoria e até a morte, a ausência de um ente familiar na família. Então, tem muitos momentos de vida onde as pessoas vão precisar do seguro. O mais importante é corretor e seguradora, numa comunicação que chame a atenção das pessoas e faça com que elas valorizem em prol ou comparando a outras coisas que elas poderiam investir seu dinheiro, que seguro é fundamental. E tem tantas modalidades, tantos custos, tantos formatos hoje, diferente do passado,
que eu acho que vai facilitar bastante. Só que a gente está no meio, Kelly, de uma quantidade de informação que é distribuída diariamente para mim, para você, para as pessoas, enorme. Pois é, como furar essa bolha da comunicação e te chegar mais próximo? Aí você tem as três coisas mais importantes em comunicação que você vai ouvir todo mundo falar. Você tem que conseguir alcançar o consumidor aonde ele está. Simples, né? Mas o consumidor hoje ele está em TV aberta ou não? Ele está em streaming ou não? Ele está no carro ouvindo rádio ou não? Ele está indo no cinema? Ele está efetivamente vendo ali algum out of home, mobiliário urbano? Então a jornada do consumidor ao longo do dia ela tem que ser cada vez mais estudada e reconhecida para que você possa, considerando os consumidores para cada um dos tipos de produto, quase que uma mídia programática mais ao vivo, que você não vai só abordar ele em rede social, você tem que estar presente na vida dele. Além disso, você tem que ser interessante. Porque o pessoal fala muito, né? Não é só mostrar uma comunicação, é chamar a atenção, reter e transformar em atitude. Um dos principais problemas do nosso segmento é que as pessoas postergam a decisão. Estudos mostram isso. Mas existem alguns gatilhos, alguns momentos mágicos, que você pode ali estar presente e efetivamente sensibilizar e fazer com que a pessoa tome uma atitude. É isso que vocês estão buscando quando vocês estão falando sobre temas transversais ao seguro, para justamente despertar esses gatilhos de consumo? Está correto. É isso mesmo. Os temas que estão mais evidentes e mais ativos nas vidas das pessoas, como longevidade, como hoje você fala consumidor no centro, está migrando para life centric. A vida das pessoas, o comportamento dela no centro das nossas decisões. Parece simples a mudança, mas não é. Não é, é complicado. É complicado. E para isso, muito estudo, muita observação nos touch points da seguradora. Nós, como outros segmentos, a gente fala muito com os clientes, com os corretores. Fala através dos diversos meios. Tem um aprendizado aí. A gente pode entender do que ele quer falar e se basear nisso para desenvolver no que ele precisa ouvir. Eu acho que hoje não dá para fazer comunicação sem ser baseado em ciência, em estudo, em meios cada vez mais diferentes. Então você tem que chamar atenção, reter e fazer com que ele tome uma atitude. Só que para isso você tem que estudar. Quando você fala do seguro de vida, como é que você vai fazer a pessoa prestar atenção naquilo? A longevidade é um caminho, por exemplo, como você bem colocou. Então é isso, é alcançar o consumidor, considerando o dia a dia dele e fazer com que aqueles gatilhos naturais, como por exemplo o nascimento de um filho, se transformem em uma necessidade de proteção. Agora, você acha que a tecnologia vai ajudar na hiperpersonalização, que é a palavra da moda, e para sensibilizar esse cliente? Eu acho que ela tem ajudado, por exemplo, quando você usa uma inteligência artificial para desdobrar uma campanha e para fazer uma mídia programática que vai atingir a Kelly na forma que eu acho que ela vai gostar de ouvir, do que ela precisa no momento certo, na linguagem certa. Isso, sem dúvida, eu diria que é uma personalização. A hiper é um pouco mais complexo. E aí a gente tem conversado muito com os meios de comunicação e eles sim, eles têm nos ajudado a desenvolver algumas iniciativas focando a hiperpersonalização. Mas ainda é um conceito que vai demorar um pouco mais para ser atingido na sua plenitude. Mas que hoje a nossa capacidade de gerar comunicações cada vez mais aderentes à realidade e ao perfil da pessoa está mais fácil fazer, sem dúvida. Alexandre, obrigada pela sua participação aqui com a gente no programa Plano Seguros.
Você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Primeiro que eu acho que essa iniciativa de vocês é genial, eu já te falei isso fora dos bastidores, eu te parabenizo a revista Polis, que é tão fundamental assim no mercado trade, né, para a gente comunicar. E eu acho que o desafio de todos nós, cada segurador, dos corretores, dos veículos, precisamos ampliar a cultura de seguro. Então, é um convite, né, para que mais ações como essas sejam realizadas e que a gente possa contribuir, todos nós, para ampliar a cultura de seguro. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos trabalhar por isso, né? E já já a gente volta com mais um programa Plano Seguros.